Olá, você! Chegando com a nossa edição das últimas do PB Desporto, já madrugada aqui em Portugal, né, dia 17 de setembro de 2024, no Brasil, ainda segunda-feira, dia 16, a gente chega com mais uma edição das últimas do PB Desporto para destacar o Campeonato Brasileiro em mais uma rodada 26, desse campeonato que tem, com certeza, muita disputa, tanto lá em cima como na chamada zona do rebaixamento. E a última rodada, tivemos os jogos do sábado, o Atlético Paranaense recebendo o Fortaleza, que está ali na frente, brigando pelo título, sim. Empate em 1-1. Um outro jogo, talvez o jogo mais aguardado do dia, Botafogo e Corinthians, com o Botafogo derrotando a equipe paulista por 2-1. Aí, no domingo, para a gente recapitular, tivemos Bragantino 2, Grêmio 2, Palmeiras aplicando uma sonora goleada 5-0 no Criciúma. O Juventude, hein, em 2 minutos apenas, virou para cima do Fluminense, fazendo 2-1. Bahia voltando a vencer 3-0. Aliás, 2-0, né, em cima do Atlético Mineiro. Cruzeiro 0, São Paulo 1. São Paulo com o time reserva vencendo a equipe do Cruzeiro no Mineirão. O Flamengo vencendo até o final no clássico com o Vasco da Gama, gol do Gerson, tomou o gol do Felipe Coutinho já no finalzinho, o clássico dos milhões. E agora, um pouco antes de a gente começar essa gravação, o Internacional venceu por 3-0 a equipe do Cuiabá, fechando essa 26ª rodada. O Internacional, aliás, que chega a 38 pontos e tem 2 jogos a menos, né? Se ele vencer esses 2 jogos em atraso, o Bragantino, que aliás é um jogo que ele vai pagar na outra semana, e o Flamengo, ele pode chegar a uns 44 pontos ganhos e ficar ali no G5. Internacional reagindo, uma reação muito boa depois desses problemas todos que todos nós sabemos no estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes, todas as equipes ali sendo prejudicadas, né, de forma mais especial o Internacional e o Grêmio, né? Porto Alegre uma cidade muito afetada, enfim, e aí o Inter tem essa condição de, ganhando os 2 jogos, chegar ali no G5 do Campeonato Brasileiro. Agora, não há como negar, né, na classificação, só para a gente passar aqui, o Botafogo lidera com 53 pontos ganhos, Palmeiras é o segundo com 50, terceiro é o Fortaleza com 49, Flamengo é o quarto, um jogo a menos, 45, pode chegar a 48, São Paulo é o quinto com 44, o sexto é o Bahia com 42, as 6 equipes que estariam garantidas nesse momento vaga na próxima Libertadores da América, sendo que o quinto São Paulo e o sexto Bahia no play-off, na pré-Libertadores. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17º Vitória da Bahia com 26 pontos ganhos, 25º, o 18º é o Corinthians com 25, 19º Cuiabá com 22 e em 20º lugar o Atlético Goianiense, aí já com a distância maior, 18 pontos até o momento nesse campeonato. E não há como negar que depois desses jogos, o Botafogo, o Palmeiras, primeiro, só tem uma competição. Palmeiras foi eliminado tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, tem apenas uma competição e não há como a gente afirmar que é um ponto positivo para o Palmeiras, porque só tem uma competição para se dedicar. Enquanto que os demais, por exemplo, que estão jogando, que estão no G4, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, têm outras competições. O Flamengo envolvido em todas as competições, Libertadores, Copa do Brasil e ainda o Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo, hein? Que notícia hoje, mais uma lesão, a 11ª lesão no Flamengo.
que é disparado o clube que teve mais casos, né, de jogadores lesionados. A gente tem todos os clubes aí que perderam jogadores. Futebol hoje, né, todo mundo sabe, é muito mais intenso, o ritmo é outro, não tem comparação com anos atrás. E essa sequência de jogos, claro, afeta o mundo todo, mas no Brasil em especial é mais forte, acaba gerando essas lesões, né, esse futebol intenso, partidas, né, muitas partidas, uma em cima da outra, várias competições, acaba gerando essas lesões. E o Flamengo é, sem dúvida alguma, o clube mais prejudicado, 11 lesões desde o começo de agosto até agora, quando a gente passa da metade de setembro. E a última, hoje, né? Hoje foi confirmado, após um exame, foi diagnosticado a lesão no joelho direito do atacante Luiz Araújo. Jogador que sofre aí agora essa lesão, deverá ficar aproximadamente 2 meses, ou melhor dizendo, até 2 meses parado. É mais uma baixa no Flamengo, que já perdeu, entre outros, e que só retornam no ano que vem, Everton Cebolinha, Matias Vinha e, recentemente, o Pedro. Lesões mais graves. Os 3 jogadores só retornam em 2025. Everton Cebolinha, que vem num momento fantástico no Flamengo, sua melhor fase no rubro-negro carioca. O Matias Vinha sempre ali alternando, né, com o Ayrton Lucas, enfim, na lateral. E o Pedro, esse, não tem nem o que falar, né? O artilheiro do Brasil no ano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o jogador do Flamengo com mais gols, enfim, numa fase exuberante que o levou à seleção brasileira mais uma vez, e foi justamente no treino na seleção que o Pedro se lesionou. Agora, é realmente algo comum, imagino só que o Flamengo, de fato, está algo fora do normal. Luiz Araújo, mais uma contusão. Agora, o Flamengo tem um elenco tão forte que, por incrível que pareça, com tantas lesões, consegue fazer um futebol de alto nível, como foi contra a equipe do Bahia, no jogo da volta pela Copa do Brasil. O Flamengo avançando, vencendo por 1-0, venceu também da Bahia. E nesse jogo com o Vasco, que o Flamengo dominou amplamente, criando várias oportunidades, mas aquela questão que já ocorre no Flamengo há algum tempo, né? Perder gols. Não que fossem gols daqueles, já um gol imperdido, aqueles gols chamados, esse ninguém pode perder, né? De macho e tal, mas o Flamengo perdeu, criou muitas chances e podia ter feito pelo menos ali 3 gols, 3 ou até 4 gols, 2 bolas na trave, uma do Bruno Henrique e a outra do Léo Ortiz, mais aquela cabeçada na primeira etapa também, do Pulgar. O Vasco da Gama, que não ameaçou, na verdade, na primeira etapa chegou uma vez e a primeira vez que chegou no segundo tempo foi o gol. O Vasco, que, com todos os méritos, vem dando a volta por cima, chegou a ficar na zona do rebaixamento, cresceu, a equipe cresceu, mesmo com as suas limitações, mas vem fazendo um campeonato de reação, figura já há algum tempo entre os 10 primeiros, a primeira página, né, do Campeonato Brasileiro na sua classificação, mas não há como negar que o Flamengo dominou a partida, talvez ali uma desatenção nos minutos finais. Eu só acho que houve um excesso por parte da imprensa, e quando eu falo imprensa aqui, a gente coloca, não estou colocando como jornalista, mas porque hoje eles, né, agem como imprensa, os chamados torcedores com conteúdo na internet. Né? Ataques diretos, dizendo fora Tite, que foi um absurdo. É aquela soberba que, infelizmente, predomina, na minha opinião, na torcida do Flamengo, de achar que vai ganhar tudo, que tem que ganhar todas as competições, não ter, como se não tivesse adversários. E hoje, gente, é uma realidade diferente. Se antes a gente tinha o Flamengo e o Palmeiras, hoje nós temos o Botafogo, que contratou muito bem nessa última janela de transferência, por exemplo. Fez contratações que colocam o Botafogo, na minha opinião, como
um dos 3 melhores elencos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Só para citar aqui alguns jogadores do Botafogo, né? Citar os jogadores contratados, já tinha contratado antes o Alan e o Igor Jesus, contratou agora nessa janela o Alex Telles, que quando jogou aqui no Futebol Clube do Porto foi muito bem, um jogador lembrado aqui pela torcida do Futebol Clube do Porto, estava no futebol do mundo árabe, né? Veio agora para o Botafogo. O Thiago Almada, o argentino, revelação, talentoso, que mandou nesse jogo contra o Corinthians, foi um jogador decisivo, porque deu uma assistência para o primeiro gol, o gol do Luiz Henrique, e depois ele mesmo marcou o segundo gol, criou a vitória ao Botafogo 2-1 contra o Corinthians. Teve também a contratação do Vitinho, o Matheus Martins, o Adrielson retornando, né? Agora você vê o nível hoje do Botafogo como está tão alto. O Adrielson retornando, mas com o Baixo jogando o fino da bola, né? Tendo como seu companheiro o Alexandre Barbosa. O Botafogo tem hoje um plantel, sem dúvida alguma, muito forte. E o técnico, o Arthur Jorge, que fez um trabalho aqui maravilhoso no Braga, sendo também, na minha opinião, decisivo, fundamental nesse trabalho do Botafogo. Um técnico que conhece o futebol, que propõe, né? Tem um futebol que propõe o jogo, um time intenso, um time consistente, e o Botafogo não é à toa, está aí na primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, vive um melhor momento. O Palmeiras chegando agora, até por ter apenas o brasileiro como competição, está chegando. Os 2 últimos jogos jogando muito bem, nesse com o Criciúma fazendo 5-0, o Estevão sobrando na equipe do Palmeiras, o craque Estevão, 17 anos, mais uma revelação do Palmeiras, uma revelação do futebol brasileiro, já negociado com o Chelsea aqui da Inglaterra. Ou seja, o Palmeiras também entrou na briga de vez, voltou a entrar na briga de vez, teve um momento conturbado, com algumas más atuações, voltou a jogar o seu bom futebol. E aqui só uma parte, né, gente? Eu não vou dar destaque maior, não, porque eu acho que não vale a pena a gente ficar destacando algo que já é rotineiro. Vou só citar, eu mesmo não falo mais, que é o comportamento absurdo do senhor Abel Ferreira. Um técnico que todos elogiam, aqui no canal PB Desporto, nós sempre fizemos elogios ao trabalho do Abel. Abel, que é aqui da vizinha Penafiel, cidade aqui a pouco mais de 15 quilômetros de Gândula, né, região aqui do Porto, minha cidade, enfim. E o Abel Ferreira se faz um trabalho para lá de elogiável, com várias conquistas, 2 Libertadores, brasileiros, 2 brasileiros, taças, Campeonato Paulista. Ele não é nada incomum, vir com as suas farpas, com as suas grosserias, querendo pautar o que a imprensa tem que perguntar, às vezes agindo com aquele papel de colonizador, querendo dizer, porque o Brasil é assim, tem que ser assim, porque nós... O que é isso, Abel? Mas, enfim, como eu disse, aí ele chegou nesse jogo agora após o Criciúma, e olha, o Palmeiras ganhou, está reagindo, está na briga, e ele vem de novo daquela forma arrogante, prepotente, desprezível, seu Abel, desprezível, dizer que ele que é o técnico, que ninguém sabe nada. Como técnico, nota 10, como pessoa, prefiro nem falar, né? Mas, enfim. Continuando, então, brasileiro, a gente continuando com relação ao Campeonato Brasileiro, a briga está aí, aberta ainda. O Flamengo é óbvio, né? A partir do momento, mesmo tendo um jogo a menos, que apesar de jogar melhor, não vence o Vasco da Gama, a diferença já começa a aumentar, fica numa situação mais complicada. Agora tem 12 rodadas ainda, a gente não pode de jeito nenhum, acho que seria responsável falar que está decidido o campeonato. Eu digo apenas entre Botafogo e Palmeiras, até porque o Fortaleza também está na briga. Nos últimos jogos, em 6 pontos, ganhou apenas 1, é verdade. Jogos difíceis também. Agora, não há como negar, por outro lado, que nesse momento, na minha opinião, Botafogo e Palmeiras, nessa ordem,
O Palmeiras, talvez, muita gente falando, não, o Palmeiras, como tem apenas o brasileiro, e vai fazer o jogo com o Botafogo, vai jogar com o Botafogo ainda, em casa, colocando o Palmeiras como favorito. Eu coloco os dois ali, no mínimo, no mesmo nível. Botafogo, claro, tem outras competições também, aliás, tem a Libertadores também, mas, na minha opinião, são as duas que têm uma vantagem a mais. Aí o Flamengo, vindo ali como terceiro, e o Fortaleza como quarto, na briga pelo título. E teremos já a Copa Libertadores da América. A gente vai abordar a Copa Libertadores da América e também nessa terça-feira, dia 17, estamos já no dia 17 aqui em Portugal, teremos uma edição do PB Desporto, eu, Antônio Júnior, aqui no norte de Portugal, em Gândula, região do Porto. No Brasil, Antônio Manuel Góes, vamos fazer uma análise dessas equipes, justamente que estão ali na frente, nesse momento, já é um momento que vai avançando para a gente ter a decisão, né, do Campeonato Brasileiro. Então, vamos abordar de forma mais profunda o momento dessas equipes, como elas se encontram, quem teria um certo favoritismo. O que eu estou abordando aqui agora, o Antônio Manuel Góes vai trazer mais dados, mais detalhes, e já convidando você para assistir nessa terça-feira mais uma edição do PB Desporto. Na Copa Libertadores, rapidamente, teremos os jogos que irão ocorrer na próxima rodada do campeonato da Libertadores da América. Teremos o Flamengo encarando o Peñarol no Maracanã na próxima quinta-feira. Teremos os jogos, dessas equipes agora nessa fase. Na quarta-feira, o Botafogo encarando o São Paulo, o River Plate com Colo-Colo e o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense. São os jogos da primeira mão dessa fase quartas de final da Copa Libertadores. Então, a nossa edição das últimas do PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, PB Desporto, nessa quarta-feira, uma análise mais aprofundada das equipes que estão ali na ponta da tabela, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. A todos um abraço e até a próxima.